Dia, gente, vamos para nossa aulinha de hoje. Nossa aula de reforço, gente, hoje é de história. E vai estar muito legal e vocês vão estar descobrindo sobre o descobrimento do Brasil. Então, gente, desde já venha comigo assistir esse vídeo. Quero convidar também para vocês deixar o like, curtir e comentar. Gente, curte meus vídeos, gente, porque tem muita gente visualiza, mas poucas pessoas curtem e se inscrevem. Inscreve, gente, no canal, porque eu sou nova aqui, ainda não peguei o jeito, mas eu vou pegar e com o tempo eu vou ficando mais animada. E aí vocês vão gostando mais ainda de mim. Então venha fazer parte da minha família, gente. Então vamos nessa. A nossa aulinha de hoje, sem enrolação, né? Descobrimento do Brasil. A expedição de Pedro Álvares Cabral, a expedição dele contava com 1.200 a 1.500 homens que zarparam, né, de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Após zarpar, a expedição navegou diretamente para arquipélago de Cabo Verde. Portanto, tomou uma reta diferente do habitual, né, gente? Diferente do que eles acostumavam a fazer, porque eles comercializavam a Índia, né? Então, eles faziam sempre aquela rota, só que naquele dia, 9 de março, eles fizeram uma rota diferente, né? Que a rota usual dos portugueses no rumo da Índia era mais próximo da costa, mas o caminho distinto sugere que ele tinha um roteiro diferente. Então, aquele dia eles pegaram um caminho novo, né? Um caminho totalmente diferente do que era habitual. Só que eles, tipo assim, eles foram, só eles não, foram eles e outras expedições, né? Mais outros 2 navios. Aí os outros que foram com eles foram pelo caminho normal e só eles foram para outro caminho. A expedição de Cabral ficou no seguinte: 9 de março, zarparam de Lisboa. Dia 14 de março, passaram por Cabo Verde. 23 de março, eles passaram por Ilha Canária. Dia 22 de março, desaparecimento do navio de Vasco, de Ataíde. Então, gente, assim, naquela época, 3 de cada navio que zarpava para a expedição, um deles sempre era engolido pelo mar, né? Então, por causa das tempestades, os navios também daquela época deve que era mais inferior, não tinha assim a capacidade de enfrentar uma grande tempestade, né? Então, 3 deles que ia para o mar, um deles era engolido pela água e esse navio como é que é o nome do homem aqui? Nau de Vasco da Ataíde, eles zarparam com 1.500 homens e eles foram totalmente desapareceram do mar, né? Do mapa do mar. Desapareceram e aí eles não tiveram mais contato com eles. Então aí, né, por causa que o mar foi, né, engoliu eles. No dia 29 e 30 de março, adentraram a região de calmaria na zona equatorial. 10 de abril, passaram a 220 milhas de Fernando de Noronha. No dia 18 de
de abril, estávamos próximos da Baía de Todos os Santos e dia 21 de abril avistaram sinais de aproximação de terra. No dia 22 de abril, avistaram o Monte Pascoal. O dia 22 de abril, né, que descobriu o Brasil. O avistamento de terra que aconteceu no dia 22 de abril de 1500 foi relatado por Pedro Álvares de Caminha, né? O escrivão da expedição no dia seguinte, da seguinte maneira. Aí tem um trecho aqui, né, que é a carta de Pedro Álvares, de Pero Vaz de Carneiro. No dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira pela manhã, topamos aves que os mesmos homens chamavam de furabucho. Neste mesmo dia, a hora de véspera, entre 15 horas e 18 horas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois outras serra mais baixa da parte do sul, em relação ao monte, mais terra chá. Com grande arvoredo. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Apesar de teres avistado terra no dia 22 de abril, gente, foi só no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens para lá. Até porque eles, como aqui é relatado na carta, eles acharam esse avistamento de terra já era por volta de 17 horas às 6 horas da noite. Já estava ficando de noite, né, gente? Então, né, não tinha nem como eles descer para estar indo lá ver alguma coisa. Então, Pedro Álvares Cabral decidiu que no dia seguinte eles enviariam homem para estar conhecendo o local, né? Aí fala assim: foi aí que os primeiros contatos portugueses nativos aconteceram. Então, no dia seguinte, Pedro Álvares Cabral enviou homens para estar indo lá na terra ver quem é os habitantes que lá habitavam, que eram os índios, né, gente? O relato de Pero Vaz de Caminha afirma que eles eram pardos, todos nus, sem coisa alguma, mas que ele cobrisse as vergonhas. Então, quer dizer que eles estavam completamente nus, sem nada. Trazia nas mãos arcos e flechas. Nicolau Coelho foi quem comandou essa expedição. Então, Nicolau foi quem foi lá com os outros homens para ter essa relação entre os nativos, né, gente? Porque eu acredito que isso aí foi ter feito na sorte do medo que eles estavam, né, de estar enfrentando algo desconhecido. E aí, quem foi escolhido foi Nicolau Coelho. Eles foram para a margem da praia, né, para poder estabelecer uma relação com os indígenas. Esse contato naturalmente foi pacífico. Os primeiros contatos deles foram pacíficos, né? Não teve conflito entre eles. Em outra passagem com os nativos, Pero Vaz de Caminha afirma que a feição deles era parda, algo avermelhadas, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Ambos traziam lábios de baixo furado e metido neles um osso branco e realmente o osso do comprimento de uma mão travessa e da grossura de um frasco de algodão agudo. Na ponta com o furador mete-nos
pela parte de dentro dos lábios e os dentes é feito a roque de xadrez. Que eu não sei o que significa roque de xadrez, gente, para estar explicando para você. Além encaixado de maneira a não prejudicar o falar e o comer. O contato foi pacífico, houve troca de presente entre as duas partes, e alguns dos indígenas foram levados à embarcação onde estava o capitão Mor, que era o capitão Cabral, né? Pedro Alves Cabral, para que eles o conhecessem. Foram-lhe dados alimentos, vinho, mas rejeitaram a comida e não gostaram do que experimentaram, segundo o relato de caminho. Então, quando o Nicolau desceu e foi lá para conhecer os nativos, assim que eles tiveram um relacionamento pacífico, né? Alguns deles foram levados até o navio para que conhecesse o capitão deles, né? Que era Pedro Alves de Cabral. E nesse navio, aí foi oferecido para os índios vinho, comida, que eram alimentos portugueses, né? E eu acredito que deve ter oferecido roupa também, mas aí eles rejeitaram, né? Porque os índios, gente, eles acostumados a viver na floresta ali, só a pescar, comer da própria caça, essas coisas. E aí eles não gostaram, né, da novidade. Os portugueses permaneceram por mais alguns dias explorando a costa brasileira. No dia 26 de abril, um domingo, celebraram o primeiro dia da missa no Brasil. Olha, gente, a primeira missa do Brasil foi dia 26 de abril e quem celebrou foi o Frei Henrique de Coimbra. Depois, com os comandantes da expedição, decidiram enviar uma embarcação para Portugal com a notícia do achamento de novas terras. Pero Vos de Caminha também foi nomeado para relatar com detalhes as novidades da terra encontrada. No dia 2 de maio, a expedição de Cabral partiu do Brasil em direção à Índia. Então, eles ficaram ali explorando o Brasil do dia 22 até o dia 24, que no caso foram 22 não, do dia 22 até o dia 26, que aí deram 4 dias ali, né, explorando a região, vendo tudo o que tinha ali na terra brasileira. E aí, só no dia 2 de abril é que eles decidiram, né, partir para a Índia, que era o caminho que eles estavam fazendo antes, né, gente, porque eles comercializavam. Nisso que eles partiram, Cabral já havia antes mandado, né, a carta lá para o rei Manuel contando sobre o achamento, né, o achado da nova terra. Que aqui mais na frente vai falar para você ver, ó. O rei português D. Manuel I ficou sabendo da notícia do achamento da nova terra ainda em 1500. Apesar disso, o Brasil ficou em segundo plano, uma vez que a prioridade de Portugal naquele momento era continuar com o comércio na Índia. Então, os portugueses eles tinham interesse em continuar com comércio deles com a Índia, né? Não tinha interesse no momento de estar explorando novas terras. Aí, gente, somente 30 anos depois, em 1530, com o declínio do comércio de especiarias e as invasões francesas, é que os portugueses iniciaram a política de colonização. Neste primeiro momento, entre a implantação de algumas feitorias no litoral brasileiro e passaram a explorar o pau-brasil.
atividade relacionada ao descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né, gente? No dia 22 de abril. Escreva os nomes dados à terra descoberta. O primeiro nome foi Vera Cruz. Aí o segundo nome eles decidiram colocar Terra de Santa Cruz e por último Brasil. Terceiro, o que os portugueses avistaram primeiro? Que nome lhe deram e por quê? Um morro muito alto. Eles avistaram primeiro um morro muito alto, né, gente? E aí eles colocaram o nome de Monte Pascoal porque estava próximo à Páscoa. Porque a terra descoberta recebeu o nome de Brasil? Por causa do pau-brasil, né, gente? Que era uma riqueza na época e existia muito em nosso país, era a árvore pau-brasil. A segunda atividade, né, gente? Tem um textinho para ler, tá assim: Pedro Álvares Cabral, durante uma expedição para a terra conhecida primeiramente como Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. O nome Brasil é originário de uma árvore conhecida como o pau-brasil, que existia em grande quantidade nessa época. Atividade 1. Aí tem: complete as frases conforme o texto. Tem um espaço e na frente: descobriu espaço durante uma expedição para a Índia. Espaço foi o primeiro nome dado no Brasil. Ou espaço, árvore que existia em grande quantidade no Brasil deu origem ao nosso país. Então, nesses espacinhos para completar essa frase, a gente vai estar questão: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil durante uma expedição para a Índia. Esse outro espaço a gente vai por Vera Cruz, foi o primeiro nome dado ao Brasil. Pau-brasil, que é o nome da árvore, né, que teve aqui muito no nosso país, que foi também comercializada pelos portugueses. Então, gente, essa foi a aulinha de hoje. Gente, mais uma vez, vou estar pedindo para vocês se inscrever no canal, curtir meu vídeo, comente se gostou, se não gostou, o que vocês esperam que eu possa estar trazendo para vocês em outro vídeo. E, gente, como eu sou novata ainda, não tô me soltando muito nos vídeos, mas eu acredito que mais pra frente eu vou pegando a dinâmica e vou, né, tá aprendendo mais como me soltar melhor nesse vídeo aqui. Então é isso, gente. Agradeço muito cada um que ficou comigo até aqui. Beijos, fique com Deus e até a próxima.